Olá, segundo ano, tudo bem? Neste vídeo, vou falar sobre diluição de soluções, que é referente às atividades da semana 10 e 11. Bom, a diluição é um processo de acrescentar mais solvente a uma solução. Um exemplo prático, né? A gente tem aqui um pacotinho de refresco, colocamos o refresco numa jarra. Aí colocamos um pouco de água, né? Agitamos e percebemos aí que o suco ele fica muito forte. Esse muito forte, ele está concentrado, quer dizer, tem bastante soluto, bastante pó de suco, né? Em pouca quantidade de água, né? E se eu acrescentar mais água, eu estou fazendo uma diluição. Eu estou tornando esse suco menos concentrado ou mais diluído, tá? Então, eu estou diluindo, nesse momento aqui em que eu adiciono mais água e deixo ele mais fraco, eu estou diluindo o meu suco, tá? Eu queria chamar atenção aqui para a diferença entre dissolver e diluir. Dissolver é esse primeiro processo aqui, ó. Eu tenho soluto sólido e eu adiciono água. Daí eu crio aqui uma solução homogênea. Esse processo eu estou dissolvendo, estou adicionando água pela primeira vez, tá? O diluir é de passar de uma concentração maior para uma menor. Diluir é deixar ele mais, como se fosse mais ralo, mais fraco, né? Então, o diluir eu tenho que partir de uma solução já e adicionar mais solvente, tá? Então essa é a diferença. Pode ver aqui, ó, dissolvido daqui para cá, diluído daqui para cá. Se eu adicionasse ainda mais água, eu deixaria aqui nessa jarra 4, adicionasse ainda mais água, eu deixaria o suco ainda mais fraco, ainda mais diluído, ou com menor concentração de soluto. A gente consegue analisar isso também na fórmula, nas duas fórmulas. Por quê? Independente da quantidade de água que eu adicionar na jarra, a quantidade de pó de suco vai ser a mesma, vocês não concordam? Então, o número de massa do soluto, ou o número de mol ali do soluto, né? Ele vai ser a mesma, não vai alterar. A partir do momento que aumento o volume de água, de solvente, eu aumento o volume também da solução. E isso faz com que a concentração diminui. Né? A mesma coisa aqui, aumento o volume, né, através do aumento do solvente, e a concentração molar diminui, né? Então, porque vai ficando mais fraco, mais ralo. O soluto ele vai estar numa quantidade maior de solvente, mais dissolvido. Bom, mais dissolvido não, isso é uma expressão errônea, mais diluído. Bom, como é que funciona essa ideia de preparo de soluções no laboratório? No laboratório, geralmente você tem soluções estoques. Essa solução estoque é uma solução de alta concentração, né? Aqui, por exemplo, a gente tem uma de NaCl 2 molar, mol por litro. Quando eu pego uma alíquota, que é uma fração dessa concentração maior, eu estou pegando, né, uma quantidade de mol daqui de dentro, uma quantidade de matéria, né? Percebe isso? Se eu pego, eu tenho aqui uma garrafa, tenho, sei lá, 1 litro aqui. E eu peguei quanto? Eu peguei só 5 ml, uma fração bem pequena daqui. Aí eu adiciono isso no balãozinho, um balãozinho de 50 ml. Aí eu adiciono água até fechar esse balão aqui, a altura dele de 50 ml, né? Agito. Qual que é a concentração dessa solução? Como que eu acho a concentração da solução? Bom, a primeira etapa é saber quantos mols que eu peguei aqui, tá? Porque a mesma quantidade de mol que tem aqui é a que vai ter aqui dentro. É aquela ideia do suco. Se você tem uma quantidade inicial de suco e adiciona mais água depois, a quantidade de suco, de pó ali que tinha inicialmente, ela não vai alterar. O que vai alterar a quantidade de solvente. Então vamos ver na prática, aí, na parte de cálculo, como é que a gente resolve isso. Isso aqui é uma explicação da continha aí que tem lá na atividade de vocês, tá? Da onde que vem e como que a gente resolve isso? A gente sabe que a concentração molar é igual ao número de mols sobre o volume. Isso é a formulinha que já foi dada lá atrás. Lembra que eu falei, a gente precisa saber quantos de mol que tem aqui dentro? Porque o que tem aqui dentro vai ser a mesma coisa que a gente vai adicionar. A gente vai adicionar aqui no balão para fazer a solução. Então, para achar o número de mol, tem que passar o V multiplicando, certo? Aí eu fico com N, que é o número de mol, igual a concentração molar vezes o volume, certo? Como o número de mol
daqui, que é o inicial, vai ser igual ao número de mol que vai ter aqui no final, a gente diz que o N do início é igual ao N do final. E o N é igual ao M, concentração molar vezes o volume. Então, a concentração molar do início vezes o volume do início é igual à concentração molar do final e o volume do final. Então, a gente tem essa relação de igualdade, tá? E daí a gente consegue achar a concentração final. Quer ver como? Qual que é a concentração molar no início? 2 mols. Qual que é o volume? O volume eu não vou usar da garrafa, eu vou usar da líquida que eu peguei, daquela quantidade que eu peguei para usar o final. Né? 5 ml, então 0,005 litros. A molaridade final eu quero descobrir. E o volume final vai ser qual? Vai ser da solução final aqui, que é de 50 ml. Então, 0,05 litros. Então, eu isolo o MF, que é a concentração final, né? E eu obtenho, para isso eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que passar o volume aqui dividindo, né? Então, eu passei aqui para baixo. E, resolvendo essa continha, eu chego em 0,2 mols por litro, que é a concentração final aqui, desse meu balão aqui. Deu para entender? E para a concentração comum, será que é a mesma coisa? Vamos ver. A concentração comum, que é C, é igual a massa dividido pelo volume. Lembra da formulinha? O que é igual, né? Se a gente pegar esse exemplo aqui, o que é igual daqui para cá é o número de mol, né? Ou a massa de soluto aí que a gente pega. A massa é igual a concentração vezes o volume, certo? E a massa que você tem lá naquela alíquota, aqui, é a mesma massa que você vai ter aqui no final. Então, massa inicial é igual a massa final. Como massa é C igual a V, a gente tem C inicial vezes V inicial igual a C final vezes V final. A gente faz a substituição aqui. O M é igual a C sobre V. Então, a gente substitui o M por C vezes V e o M final por C final vezes V final. Vamos para um exemplo prático para vocês verem que é bem tranquilo. A lista de exercícios da atividade 11 tem umas questões ali que são mais de interpretação, assim. E da 5 em diante, da 4, 5 e 6, resolve através dessas formulinhas que a gente viu agora. E eu vou resolver as 5 com vocês, tá? Em um frasco, há uma solução aquosa de ácido sulfúrico, com concentração inicial de 196 gramas por litro, concentração bem alta. O volume de 0,5 litros dessa solução foi transferida para um becker, e essa solução foi diluída, acrescentando-se 0,5 litros de água pura. Qual a concentração da solução diluída? Bom, qual que é a concentração inicial que você parte? 196, certo? Qual que é o volume inicial? Quanto dessa solução de 156 gramas por litro que a gente pega? O volume de 0,5 dessa solução foi transferido. Então, a concentração é 196 e o volume é 0,5. Então, substituir aqui a concentração na concentração inicial e o volume no volume inicial. A concentração final eu quero descobrir. Qual a concentração da solução diluída? E o volume final, qual que é? Perceba que eu já peguei meio litro. Então, eu já tenho meio litro. E eu adicionei mais 1,5 litro. Então, a solução final fica 2 litros. O volume final da solução. Então, substituindo 2 litros aqui no volume final e isolando a concentração final, passando 2 litros dividindo, eu vou ter essa continha e resolvendo eu chego na concentração final de 49 gramas por litro. Né? Então, assim a gente finaliza esse exercício e esse vídeo. Curtem, comentem, tirem suas dúvidas no WhatsApp, tá? Não fiquem com receio de me mandar mensagens. Cuide-se, né? Lave as mãos, passe álcool gel, mantenha a distância. Um grande abraço e até a próxima!